Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula do módulo Processos Reprodutivos. Eu sou o professor Cláudio Melo e estaremos juntos na unidade Genética de Populações. Esta videoaula é referente ao tópico 3 da unidade Genética de Populações. E abordaremos o modelo ou o princípio de Heidenberg, alguns conceitos, algumas análises e aplicações. Conheceremos o modelo de Heidenberg. Compreenderemos também as características de uma população em equilíbrio e iremos aprender a realização de alguns cálculos, de alguns parâmetros voltados à verificação se a população está ou não em equilíbrio de Heidenberg. O início da década de 1990 foi marcado por uma série de descobertas e associações genéticas, como a relação entre a segregação de genes com doenças hereditárias e seus padrões de herança. Nesta época, a redescoberta e a maior divulgação do estudo mendeliano foi o pontapé inicial para o avanço da genética e diversas áreas associadas. Em 1908, o matemático Harold Hadley e o médico William Weinberg publicaram de modo independente os achados e algumas conclusões sobre como os genes e as frequências alélicas segregam nas populações. As conclusões desses pesquisadores permitiram estabelecer o chamado teorema, ou modelo, ou o equilíbrio de Hadley-Weinberg. Bem, pessoal, o teorema, o modelo ou o equilíbrio de Hadley-Weinberg determina que as populações em equilíbrio mantêm as frequências alélicas e genotípicas constantes ao longo das gerações. Observem que esse equilíbrio indica que todos os aspectos genéticos populacionais devem se manter constante ao longo das gerações, sem modificações. Porém, para que a população esteja em equilíbrio, alguns requisitos são necessários. O primeiro requisito é que os cruzamentos entre indivíduos devem ser aleatórios. Não há um grupo de indivíduos que se reproduz mais que outros dentro de uma população. O segundo requisito é que as populações devem ser grandes. Populações reduzidas perdem o equilíbrio das frequências alélicas. Nós observamos muito essa preocupação do tamanho populacional em alguns programas de conservação de espécies, onde o tamanho da população é o ponto-chave para a conservação de determinado grupo taxonômico. O terceiro pré-requisito é que os alelos não devem estar passando por mutações, ou seja, novos alelos não estão surgindo. Nós teremos uma aula só sobre como esses alelos surgem, como surge a variação, e o surgimento dos alelos é por mutação. Mas para uma população estar em equilíbrio, não deve estar ocorrendo mutações. O quarto pré-requisito é que não há seleção de indivíduos. Não há seleção natural, muito menos seleção artificial. Por exemplo, indivíduos da população não devem ser eliminados por pressões ambientais seletivas, como por exemplo o clima ou algum outro fator ambiental que possa estar eliminando alguns indivíduos da população. Isso não pode ocorrer. Não pode também estar acontecendo em uma população em equilíbrio o evento chamado migratório ou migração. Ou seja, não pode estar ocorrendo a entrada de indivíduos ou a saída de indivíduos de uma população. Então, o equilíbrio de Heidenberg, ele visa manter ou visa estudar se as populações estão realmente com os alelos, com as frequências mantidas ao longo de gerações, ou se algum pré-requisito não está sendo cumprido.
certo? Então, populações que fogem ao equilíbrio é que algum evento específico ou vários eventos que possam ser até eventos evolutivos estão afetando aquela população. Bem, pessoal, para entendermos melhor o equilíbrio de Heidelberg, vamos retomar a situação problema apresentada na videoaula do tópico 2, na qual um pesquisador encontrou uma população com 30 indivíduos de crisântemo com variações fenotípicas nas cores das flores. Analisando a população da situação problema, observamos o seguinte, que 17 plantas são homozigotas dominantes com frequência genotípica de 0,56. Também temos na população 10 plantas com flores rosa que são heterozigotas e possuem a frequência genotípica de 0,33. E apenas 3 plantas com flores de cor branca, que são indivíduos homozigóticos recessivos, com frequência de 0,10. Agora observem como é simples calcularmos essa frequência genotípica, que também é a frequência fenotípica. Observem que se você dividir o número de indivíduos de determinado grupo pelo número total de indivíduos da população, você terá a frequência genotípica daquele respectivo grupo, que também é a frequência fenotípica. Nesta tabela também observamos a frequência do alelo azão, neste caso P igual a 0,72, e a frequência do alelo azinho, que neste caso é Q, igual a 0,26. Caso você não lembre como se realiza o cálculo de frequência de P e Q, reveja a videoaula referente ao tópico 2. Para verificarmos se uma população segue em equilíbrio de Heidelberg, temos que compreender a fórmula desse princípio. Vimos na videoaula anterior que a soma de P mais Q, ou seja, das frequências do alelo azão mais a frequência do alelo azinho, deve ser igual a 1 ou próximo de 1 se os valores forem arredondados. Já o princípio de Heidelberg necessita de valores esperados na população, ou seja, temos que calcular as frequências de cada genótipo esperado na população. Analisando a fórmula do equilíbrio de Heidelberg, observamos o seguinte: P ao quadrado é a frequência esperada dos genótipos homozigóticos dominantes. Já 2pq é a frequência esperada dos genótipos heterozigóticos. No caso de Q ao quadrado, nós observamos que é a frequência esperada dos genótipos homozigóticos recessivos. Com base nos valores conhecidos de P e Q da nossa situação problema de crisântemo, nós podemos adicionar esses valores na fórmula do equilíbrio de Heidelberg e observamos que é igual a 1. A soma de todos esses valores, de todas essas frequências esperadas, tem que ser igual a 1 ou próximo de 1 se os valores forem arredondados ao longo dos cálculos. Observe nesta tabela que temos o número populacional de indivíduos de cada grupo genotípico observado na população. Mas para realizarmos o cálculo do equilíbrio de Heidelberg, necessitamos saber o número populacional esperado para cada grupo. Para sabermos o número populacional esperado de cada genótipo, basta multiplicarmos o valor de cada genótipo esperado pelo número total de indivíduos da população. Neste caso, o número populacional esperado no equilíbrio de Heidelberg de homozigotos dominantes é observado através da multiplicação de P ao quadrado por 30. 30 é o número de indivíduos
observados na população inicial. Com esse cálculo, nós temos 15,3. 15,3 significa o número de indivíduos esperados pelo princípio de Heidelberg. O mesmo modelo serve para os heterozigóticos esperados. Neste caso, multiplicamos 2pq por 30 e temos como resultado 11,1 indivíduos esperados pelo princípio de Heidelberg. Já no caso dos homozigotos recessivos esperados, temos que multiplicar Q2, ou Q ao quadrado, por 30. E temos como resultado 2 indivíduos esperados pelo equilíbrio de Heidelberg. Pronto, pessoal, agora nós temos dois dados muito importantes, que é o número populacional observado, ou seja, o número de indivíduos de cada grupo da população que é realmente observado naquela população, e temos o número populacional esperado, ou seja, é um número inferido pelo princípio ou pelo equilíbrio de Heidelberg. Esses dois lotes, esses dois grupos de dados é que são essenciais para utilizarmos no cálculo do equilíbrio de Heidelberg. Mas vamos ver esse cálculo exatamente como é feito na próxima videoaula. Chegamos ao final desta videoaula, na qual observamos os princípios gerais do equilíbrio de Heidelberg, aprendendo a extrair ou calcular os principais valores que serão utilizados posteriormente para verificar se uma população está ou não seguindo o equilíbrio de Heidelberg. Espero que vocês pratiquem realizando as atividades associadas. Em caso de dúvida, entre em contato com o professor tutor ou professor formador. Bons estudos!